Shalom pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma aula diferente do que a gente costuma gravar e o objetivo é literalmente falar de argumentos filosóficos contra aqueles que falam que o Messias é o próprio Criador ou que falam que qualquer outra coisa é o Criador, que apontam, seja lá, unicismo, trindade, tudo isso. No nosso canal já tem vários vídeos onde a gente mostra na própria escritura, vamos dizer assim, na Brit Hadashah que eu tô falando, no Novo Testamento, né? A gente fala sobre Yohanan 1, né? A gente fala sobre muitas coisas, onde eu mostro os textos, né? Tem um dos primeiros vídeos que era de outro canal de muito tempo atrás, que era argumentos hebraicos contra a Trindade, muitos anos atrás. Tem todos os estudos da Torá, onde a gente mostra na Torá. E também nós temos outros canais que também já vem construído há muito tempo, de muitos anos até muitos anos anterior a quando a gente começou aqui esse canal, antes de eu conhecer a Torá, que falam também disso. Se você precisa desse apoio e base na escritura, eu sugiro que você primeiro vai assistir lá, certo? Agora, esse vídeo aqui, não vou mostrar nenhuma escritura, pretendo, né, não mostrar, apenas só um verso aqui que eu separei. O objetivo aqui é passar filosoficamente o conceito, tá? Então, eu não vou mostrar nada, mas eu vou direto ao ponto porque não pode o Messias ser o Criador. E por que que seria um erro gigantesco associar essas coisas. Então, eu não organizei pauta, eu não separei pauta nenhuma. Eu só abri a câmera aqui e comecei a falar. Já tenho bastante tempo já estudando a Torá, então acredito que com a força do Eterno eu vou conseguir organizar os meus pensamentos de maneira correta e transmitir a ideia de forma correta, ok? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: uma pessoa sábia ou uma pessoa inteligente, um pouquinho de conhecimento, deve desconfiar quando o povo que saiu do Egito, prestem atenção porque isso é muito importante. Existe um povo que foi tirado do Egito, que foi levado para o Sinai, e lá no Sinai foi dado a Torá para esse povo. Ou seja, existe esse povo. Porque tem pessoas que parece que ainda não caiu a ficha disso. Que esse mesmo povo lá do Sinai, que recebeu a Torá, que vagou 40 anos no deserto, que entrou na Terra Prometida e veio todos os reis, os juízes, a separação entre Jerusalém e Israel. Esse mesmo povo ainda existe. Esse mesmo povo, por mais que para outras pessoas, para algumas pessoas é um impacto quando eu falo isso, mas esse povo existe ainda. Descendentes como eu e como muitos que são descendentes direto deste povo, do povo judeu. E quando o povo judeu vem e diz, e mostra na Torá que o Eterno é um só, e que não existe nada além dele, como está escrito na Torá, não existe. Tem um verso da Torá muito interessante que eu acabei de postar nas redes sociais dos Segredos da Torá, que está lá no livro de Devarim, Deuteronômio, que em português deve estar escrito mais assim, mais ou menos, Moshe falando para o povo, vocês sabem, já foi provado para vocês que só o Eterno é o Criador e que não existe nada e nem ninguém além dele. Ou seja, não existe um segundo, um menor, uma divisão, não existe. Então, desde lá de Moshe, muitos anos atrás, até os dias de hoje, esse povo que recebeu a Torá, que conversou com o Eterno, ele afirma a mesma coisa, que só existe um Criador. E esse é o monoteísmo de Abraham, Isaac e Jacob, certo? Eu sei que existem subdivisões e grupos aí que afirmam o contrário, mas são grupos pequenos. A maioria do povo judeu e do povo de Israel acredita que o Eterno é um. E acabou. Então você tem que desconfiar quando qualquer outro povo, qualquer outro grupo que não participou da saída do Egito diz o contrário. Porque os gregos diziam o contrário, os romanos diziam o contrário, os egípcios diziam o contrário. Tinha trindade até no Egito.
sempre falavam que existem mais de um Deus, ou se não, que são um panteão de deuses, ou que a pedra é Deus, ou que um objeto é Deus. Eles adoram e conversam com imagens, como se elas pudessem responder. Então você tem que ficar muito desconfiado disso. Como que pode ser racional para você ser que esse povo que saiu do Egito sempre falou que Deus é um, que o Eterno, o Criador do universo inteiro, é um só, incorpóreo, onipotente, onipresente, e você, de repente, vem um outro fulano de outra cultura, europeu, brasileiro, norte-americano, seja lá o que for, pega o nosso livro traduzido e quando ele traduz perde muito conceito. Quem lê a Torá no hebraico sabe muito bem disso. Tem muitos conceitos que não consegue se passar porque é impossível, é cultural, é um conceito cultural. Então, aí vem esse cara e te ensina que existem três deuses. Ou que você tem que, em vez de orar para o Criador do universo, tem que orar para o fulano. Ou para a mãe do fulano, ou para o ciclano. Então você tem que ficar desconfiado. Isso já é o início. Isso tem que pelo menos abrir um ponto de discussão para você. E de não é. E de entender que pode existir uma coisa errada aí nesse conceito. Agora vamos continuando, né? Essa questão, porque aqui é só uma conversa, como se você estivesse aqui na minha frente, na minha casa, e eu estivesse conversando com você aqui. É o seguinte, se você acreditar que o Messias é o Criador, então você vai ter muitos problemas. E por que eu estou dizendo isso? Porque vamos pegar a história do Mashiach. Se você acredita, eu acho que é o ponto crucial que eu posso começar lembrando de cabeça, lembrando que eu não separei pauta nenhuma. Mas se você acredita que o Messias é o Criador, seja por unicismo, seja por trindade, no fim das contas não importa. Se você acreditar nisso, você vai ter que acreditar, por exemplo, que o Criador ele tem inclinação para o mal. E para quem conhece isso no detalhe, para quem está acompanhando nossos estudos aqui e sabe por que, que uma pessoa fica emocionalmente descontrolada ou fica escrava de alguma coisa ou tentada com alguma coisa ao seu redor que é ruim, isso se torna mais crítico. Aí você fala, mas Yosef, por que você está falando isso? Porque o Messias ele foi tentado por 40 dias. Todo mundo sabe disso. Até as pessoas que nunca leram a Bíblia sabem disso. Então o Messias foi tentado. Se ele pode ser tentado, não faz nenhum sentido tentar uma pessoa que vai ficar repetitivo, mas eu acho que é necessário. Mas não faz nenhum sentido tentar alguém que é intentável. Que não existe nenhuma possibilidade daquela pessoa errar. Qual é o sentido de tentar alguém assim? Não faz nenhum sentido. Essa pessoa que está sendo tentada a fazer algo errado, olha só como o nível é crítico. Mas essa pessoa que está sendo oferecida uma possibilidade dela fazer algo errado, ela só pode fazer algo, só pode fazer sentido se ela puder fazer isso. Então, se você achar que o Messias é o Criador, você vai ter que admitir que o Criador tem inclinação para fazer aquilo que é mal. E aí a gente entra num problema muito grande. E a gente vai mais a fundo. Se você querer dizer para mim ou para qualquer pessoa que o Messias é o Criador, você vai ter que admitir então que existe um Deus bom e um Deus ruim. Aí você fala, mas como isso? Vamos lembrar da história também do jovem rico. Todo mundo conhece essa história. No Brasil, principalmente, todo mundo conhece. O jovem rico, que era um judeu observante da Torá, chega para o Messias, né? Ele podia acreditar ou não que aquele homem era o Messias, mas ele chega perto e fala assim: ó bom mestre, ou né? Ele diz, ó bom mestre, querendo exaltar, e o Mashiach responde o que na lata dele? Fala assim: opa, bom somente aquele que é um. Pode ser traduzido assim também, mas bom é só o Criador. Se ele não é bom, e bom só é o Criador, então a gente tem o Criador como bom e o Messias como uma parte mal do Criador, ou como um Deus mal. Então entra aí num problema. Porque no conceito judaico isso é entendível, porque para nós
O Mashiach, ele é um homem, uma alma criada há muitos anos atrás, mas é uma alma criada, elevada, realmente, mais elevada que muita gente, do que todos nós aqui na Terra. Mas ele é uma alma, ele foi criado. E quando ele diz que só Hashem é bom, ele está usando o conceito judaico que tudo foi criado pelo Eterno, e o Eterno ele é a bondade, ele é tão a bondade que ele está acima da bondade. Ao ponto que nós somos perversos e cruéis perto da bondade do Criador. Então isso é um conceito judaico. Beleza? Eu digo conceito judaico, mas é um conceito. Quando eu digo judaico, eu também estou dizendo, é um conceito da verdade. Porque o Criador, ele é onipotente, onisciente. Então quem pode ser mais do que o próprio Criador? Ninguém. E aí você vai ter que admitir que existe um Deus mau, um Deus ruim. Fica um problema. E a gente tem mais problemas que vem aqui à minha mente. Problemas do tipo, vamos para um próximo, né, que eu vou listando um por um. O outro problema é um problema de conceito maior ainda. Porque o que o cristianismo, por exemplo, fala? Que o Messias ele foi enviado para que o Eterno perdoasse toda a humanidade. Não é isso que eles falam. Agora eu vou te perguntar uma pergunta séria. Se o Messias é o Criador, isso quer dizer o seguinte, que o Criador enviou ele mesmo para morrer pelos pecados dos homens, para que ele mesmo perdoasse as pessoas. Faz sentido isso? Não faz também. Ou seja, ele mesmo enviou ele mesmo para que ele mesmo perdoasse as pessoas. Não era mais fácil, no fim de tudo, ele mesmo perdoar? Para que morrer? Para que enviar ele mesmo para morrer por ele mesmo? Para perdoar os outros? Ou seja, não faz sentido também. Isso é ilógico, certo? É ilógico. Irracional, vamos dizer assim. E olha, o criador do universo que conseguiu ajustar, conseguiu, né? Seria um termo errado que eu usei, mas o criador do universo que ajustou as coincidências até um ponto que separou um planeta que fica exatamente aonde deveria estar para haver vida. Você vê dizer que esse criador, que criou as leis da física, da biologia, da química, que é super inteligente, onipotente, onipresente, ele vai cometer um erro tão bobo assim de lógica que ele mesmo vai ter que vir para que ele mesmo perdoe? Não faz sentido. Qual é o mérito disso? Certo? Não existe mérito. Outro problema que você vai ter que arrumar também, né? Se aceitar o Yeshua como Messias. A morte seriam os homens, seres humanos, almas que estão aqui na Terra, vivendo uma vida capazes de matar o próprio Criador? Imagina isso. Isso não pode entrar na sua cabeça. Porque o Criador, ele, assim, na Torá, no conceito da verdade, vamos dizer assim, no conceito da judaico, israelita, o Criador, ele incorpora, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você, ele está nas paredes, no ar, nos átomos, tudo. Não existe não existe uma forma de existência além do Criador. Não tem como. É como se o Criador fosse um exemplo, tá? Um universo e não existisse o fora do universo. Não tem como. Isso não é impossível, entendeu? Tudo que existe, que vai existir, ou que existirá, ou que não importa, subexiste, dimensões, tudo está dentro do Criador. Não tem como ir para fora. Não existe um fora. Você é que me entende? Eu sei que esse conceito é difícil de imaginar, porque para mim também é. E aí você quer dizer que os homens num planeta, em milhares de planetas e milhares de vidas, os homens mataram o Criador numa cruz. Para que ele mesmo perdoasse. Ou seja, não faz nenhum sentido isso. Nenhum sentido. Certo? Nenhum sentido. Então, continuando, né? Continuando. Quando o Mashiach teve um momento, né?
de decisão final, e ele ficou muito. Olha só o que eu vou falar. Quem acompanha os estudos dos segredos da Torá sabe muito bem o que eu estou dizendo. E a complicação tremenda do que eu estou falando. O Mashiach, ele sofreu um descontrole emocional, chorou. Óbvio, ele estava passando por um momento muito difícil. Muito, muito difícil. Um momento de morte, né? Ele estava sendo preparado para ser morto. E ele chorou. E não sei se isso é uma coisa, assim, um exagero, porque o nosso povo sempre gosta de exagerar, né? Igual falar, igual aqui no Brasil também o povo gosta de usar gírias para exagerar. Eu tô com fome, eu comeria um cavalo. Mas não quer dizer que eu comeria um cavalo de verdade. Só tô dizendo que eu tô com muita fome. Mas na Brit Hadashah fala que ele chorou lágrimas de sangue, né? E o que ele disse para o Criador? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se possível, afasta. Então ele teve uma discordância e pediu, por favor, se existe uma maneira de eu não morrer hoje, por favor, faça. Ou seja, se você acredita que o Messias é o próprio Criador, então você vai ter que admitir que o Criador, ele, primeiro, ele não sabe se é possível ou não todas as coisas, logo ele não é onipotente. Então fica difícil essa conexão aí. Ele sabe ou não sabe no futuro, e ele não sabe se é possível, ele não sabe o dia da volta dele, então fica difícil. Talvez não seja tão onipotente assim, né? Porque não sabe de alguns detalhes. E aí, a gente nem chega no pior. O pior é que ele não concorda com ele mesmo e pede para ele mesmo afastar algo dele mesmo. Então fica mais confuso ainda. É igual o verso mal traduzido de Yohanan 1:1, que fala que o verbo era Deus e estava com Deus. E a gente sempre questiona, ele estava com Deus ou era Deus? Ele era os dois, as duas coisas, estava e era. Não dá para saber, por causa da tradução errada. A gente tem um vídeo que a gente explica isso em detalhes. Mas, então, prestem atenção. Ele discorda dele mesmo, pede para ele mesmo afastar. Mas se ele é o próprio Criador, também não faz sentido. Vamos mais à frente, né? Vamos mais à frente. A gente sabe, por exemplo, que Yaakov, nosso patriarca, ele nasceu circuncidado e ele era um homem comum também, né? Passou por muita coisa, uma alma que sofreu muita coisa. O Yeshua precisou ser circuncidado. Ou seja, na cabeça de algumas pessoas, o Criador do Universo vem a esse mundo e tem a necessidade de ser circuncidado, enquanto Yaakov e outros patriarcas e também outros como Noah nasceram já circuncidados. Também não é um detalhe, mas que também não faz sentido. Então, todos esses argumentos que eu estou trazendo aqui são argumentos filosóficos. São argumentos que eu estou tentando mostrar para você que se você acredita que o Messias é Deus, existe alguma coisa errada nisso. E você tem que dar atenção para isso. E pensar, porque o método judaico é esse, é pensar, é questionar. Não existe um dogma inquestionável, tem que ser questionado. Porque se não for exaustivamente questionado, quando uma coisa é real e é verdadeiro, não importa quantos socos você vai dar naquilo. Se uma parede é uma parede de verdade, você vai quebrar a sua mão. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando uma coisa é verdade, quanto mais você questiona aquilo, mais aquilo vai se provar a verdade. Porque é a verdade. Você questiona, 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 questiona. No final das contas, a verdade prevalecerá. Essa é a verdade. E essas questões só estão aqui para ser levantadas para que você veja e que saia da caixa da religião, onde ninguém pode questionar nada, onde eu sento no lugar, ouço o que eu tenho que ouvir e não posso questionar nada. Aqui você está para questionar. E essas perguntas não têm resposta, porque elas demonstram exatamente a verdade, que o Messias é o Messias judaico, é o Messias do povo de Israel, e ele vai seguir as regras da Torá, que ele é o servo sofredor, um servo, ou seja, ele serve a alguém que é Hashem, o Criador do Universo. Ele é uma alma criada,
E agora a gente vai mais a fundo. Por exemplo, ele diz, eu sou o Aleph e o Tav. Muito bom, tem gente que usa muito isso, né? Foi traduzido pelos gregos como Alfa e o Ômega, que é o que mais as pessoas conhecem por aí. Peraí, o Aleph é o início do alfabeto e o Tav é o fim. Só que o Criador não tem início e o Criador não tem fim. O Criador é eterno. Por isso que nós chamamos ele de eterno direto. Ele não tem início. Hashem não tem início. Ele não começou num tempo ali e alguém foi lá e criou ele. Isso não existe. O eterno ele sempre existiu. Assim também como Hashem não vai ter um fim, certo? Ele não vai terminar. Mas o Messias vai. Ele é o início e ele é o fim. Ele mesmo disse: eu sou o Aleph e o Tav. Então, se você acredita que o Messias é o Criador, você vai ter que acreditar que o Deus tem início e tem fim. E aí, a sua compreensão do Criador é pequena. O Criador que tem início e que tem fim não é onipotente. Questões de onisciência, né? Que ele não sabia o dia da volta dele. Só o Pai sabe. Não é onisciente. Outras questões, né? Que o Pai me deu. Ele fala direto, né? Eu estou ensinando aquilo que o Pai me mandou. O Pai me deu. Nós chamamos, é comum chamar o Eterno de Pai. Então ele tem um superior. Ele foi comandado. Ele foi dado algo para ele. Será que Hashem tem alguém superior? Quando o próprio Yeshua fala, as acusações, os xingamentos contra o Filho do Homem, ou seja, o Mashiach, ou seja, eu, vão ser perdoadas, mas ai daqueles que falarem contra o Ruach, ou seja, o Espírito do Criador. Então tem alguma coisa aí desconecta. Pode xingar o Messias, pode errar com o Messias, mas não pode falar do Criador, do Espírito do Ruach. Então os dois não estão no mesmo nível. Da própria boca do Messias, está escrito isso na Brit Hadashah, ele fala, o Pai é maior do que eu. Ele falou, a própria palavra, a boca dele. Se ele é Deus, então ele tem um Deus maior e um Deus menor. É um problema. Você adora dois deuses e não um. E o monoteísmo diz que só existe um e que não existe nada além dele. Nada. Ou seja, tudo que existe aqui no nosso sistema solar, nas galáxias, no nosso universo e no futuro, quem sabe se a humanidade aí evoluir, descobrir que tem mais universos e que existe um mega universo e vários universos dentro dele e que depois existe mais um outro universo maior e vão dar nomes aí que talvez a gente morra e não saiba, vai descobrir que Hashem é dono disso tudo. E que tudo isso existe dentro dele. É como se o Eterno, tá? Se o Eterno fosse um computador e tudo isso estivesse dentro do computador e não existe nada além desse computador, tá? É um exemplo que ainda é muito ruim para explicar, para falar a verdade. Então ele mesmo disse, o Pai é maior do que eu. Em Apocalipse, que depois da morte dele, nós temos ainda mais detalhes. Você pode acompanhar em Apocalipse 4, quando o Mashiach se levanta, que era o cordeiro, né? E senta à direita do Criador. É um costume de muito tempo, né, da época dos reis, que o vice do reinado, ele sentava à direita do rei. Você pode pesquisar. É o vice. Assim como Yosef, que é uma característica do Mashiach, a gente chama, né? E talvez o povo do cristianismo não conheça disso, que é o patriarca José, né? Em português que fala. Ele também foi o vice no trono do Egito. Yosef, que é uma característica do Mashiach ben Yosef, que é o servo sofredor. Ele não foi o próprio faraó. E engraçado que Yosef também, né, por causa da cultura egípcia, foi chamado de Deus, né? Um semideus. Um deus, literalmente. Mas não era um deus. E não era egípcio. Ele era hebreu. E eu estou falando a mesma coisa aqui. Todos esses argumentos para te mostrar que ele não é um deus.
o Mashiach, o Yeshua, né? Ele não é Deus, o nome dele não é Jesus, ele não é grego, ele não é romano, não é europeu, ele é um judeu que ia numa sinagoga, guardava o Shabat e cria na mesma coisa que os meus antepassados criam, que é na Torá e no Tanakh. Meus antepassados muitos anos atrás, tá? Porque eu sou biliano sim e os mais recentes largaram tudo. Eu estou falando de muitos anos atrás. Vamos lá, continuando. No Apocalipse tem mais detalhes ainda, que é quando o Mashiach fala, ele fala 4 vezes em um verso. Esse verso eu esqueci de cabeça, não lembro aonde. Ele fala a palavra do meu Deus 4 vezes. Na parte que ele fala que aos vencedores eu vou dar um nome na coluna do templo do meu Deus, ou seja, do meu Criador. Ele tem um Criador. Então, se você acredita que o Messias é Deus, você vai ter que admitir que ele tem um Deus também. Então, é Deus que tem um Deus maior, mais uma vez. Mais uma vez, nós temos um problema. Outras coisas, né? Existem péssimas traduções no livro de Apocalipse, mas diversas vezes nas cartas, se eu não me engano, na última carta, ele fala que ele foi criado, o princípio da criação. E ele ainda termina com o acrônimo Amém. Quem sabe o que significa Amém? Elohim Melech Neeman. O eterno rei para sempre. Se ele usa esse termo, ele já está declarando que existe um Deus para ele. Quando ele vai orar, vamos lá, isso eu estou lembrando aqui de cabeça, eu não fiz pauta, não peguei verso nem nada. Mas quando ele vai orar, o que ele ensina? Pessoal, vocês que oram para o Jesus, né? Que o cristianismo ensinou, vocês não têm culpa completa, mas o cristianismo foi lá e te ensinou isso aí. Ora para Jesus, beleza. Mas o que o teu mestre te ensinou? O teu mestre, em algum momento, ensinou a orar para ele? Você já pensou nisso? Pega o Novo Testamento aí e vê se em alguma página existe um ensinamento ou alguém orando para o Jesus. Não vai achar. É verdade, não vai achar. Por que não vai achar? Porque não existe. Agora, se você pegar a única vez que ele ensina a orar, ele fala para orar para quem? Em português é muito claro. Pai nosso que está nos céus. Ele está falando com quem? Com o Pai. Com o Criador. Ele não está falando com Maria, com João, com o santo, com a alma do fulano de tal, com a alma do ciclano. Ele está falando diretamente com o Eterno. O Criador do universo. Não existe intermediários. O seu relacionamento é com ele, não é com o Messias. O Messias ele veio para restaurar, não digo nem restaurar, mas para te limpar, para que você possa aprender a se relacionar com o Criador. Para que você possa se relacionar com o Criador. Porque o povo estava tão sujo, cheio de transgressões, que a presença divina se afastou das pessoas. Não completamente, é claro, mas diminuiu muito, né? A relação entre o homem e o Criador estava complicada. E o Mashiach, com mérito e com a atitude dele, como servo sofredor, limpou as pessoas. E deu essa oportunidade de um relacionamento. Mas o relacionamento é com quem? Com o Criador. O próprio Mashiach falou, eu sou a porta, eu sou o caminho. Ele não é o Criador, ele é a porta que você atravessa. O caminho que você passa. E não o fim em si mesmo. A relação é com o Criador, bendito seja Ele. Então ele precisou circuncidar, ele precisou passar pelo mikve, né? Que falsamente as pessoas chamam de batismo, mas é o mikve. Ele se batizou no mikve. O próprio Shaul fala várias vezes que ele foi refinado. Existe um verso que ele fala que é refinado. Em Romanos e Coríntios, o próprio Shaul, que é o Paulo, fala que só existe um Deus, um Messias e uma Torá.
O próprio Shaul, né, que era um rabino, né, ele fala exatamente isso. Então, tudo isso são os argumentos, né, que eu posso dar para vocês. E eu posso terminar essa frase, esse vídeo, né, falando, por exemplo, de Yaakov ou Tiago, que diz, né, que estava na ponta da língua, eu esqueci, mas agora eu lembrei. Ele fala exatamente essas palavras. Você acredita que o Criador é um? Beleza. Até Satã, ou seja, os opositores, acreditam que o Eterno é um. Então, Yaakov nos dá uma informação muito importante. Que até Satã, ou seja, os opositores, e quem sabe disso a fundo entende perfeito o que eu estou dizendo, sabem que o Criador é um. Imagine então uma pessoa que está com a Torá na mão e acha que o Eterno é três, que é unicismo, quer dizer, o Eterno lá em cima, o Messias aqui embaixo. Então existe um grande problema nisso. O primeiro mandamento é o do monoteísmo, que é: eu sou o Eterno que te tirou do Egito. É o primeiro mandamento, é cumprido com a mente, é ser monoteísta. É o primeiro mandamento. É o nível um de uma pessoa. Isso torna a vida dela justificada. Vamos lembrar de Abraão, o rei, né? Chama ele de rei. O primeiro monoteísta, depois de anos. Quando que ele foi justificado? Quando ouviu e obedeceu. Ele foi justificado. E Abraão creu no Eterno e isso foi lhe imputado como justiça. Ou seja, ele largou toda a idolatria que ele aprendeu quando era criança, nos milhares de deuses, e acreditou que só Hashem e existe nada além dele. Então ele foi justificado. O monoteísmo é uma lei universal. Quando qualquer pessoa de qualquer nação, seja do povo de Israel ou não, entende que Hashem é um, ela cumpriu o mandamento de Abraão. Ela foi justificada. Porque é justo, porque o Eterno criou tudo. E você acreditar que uma pedra é Deus, ou que um ser humano é Deus, isso é injusto. É negar a criação. Por isso que é uma injustiça. Por isso que a palavra que está lá é tzedakah. Quando Abraão ele crê no Criador e é justificado, é tzedakah. Ou seja, é quase como uma doação, uma ajuda. Como ajudar a Deus? É porque é justo. É uma justiça social, literalmente. Quando você acredita que Hashem é um. Quando você entende que o Eterno é um e que não existe nada além dele. Que não existe o Messias, que ele é o unicismo. Ah, porque ele tinha o Espírito do Eterno. Todos nós temos o Espírito do Criador. Todos nós podemos ter. Ah, porque eu e o Pai somos um. Todos nós podemos ser um com o Criador. Basta obedecer. Ah, porque quem vê a mim vê ao Pai. O Eterno não tem forma. Ele está falando de atitude. Porque eu tenho a característica, o caráter do Criador. Então quem vê a mim vê o Pai. Assim como eu, que tenho boa parte do caráter do meu pai físico, quem vê a mim vê o meu pai. Porque além de ser fisicamente parecido com ele, eu tenho muita coisa ideológica que eu aprendi com ele e faço como ele faz. Por isso. Mas tudo isso, obviamente, é explicado em outros vídeos, onde a gente abre as escrituras, vai lá no conceito judaico do negócio e explica. Então, pessoal, eu acredito que todos esses argumentos, se você não sair daqui, pelo menos com a vontade de estudar e com a desconfiança de que o que te ensinaram está errado, não existe mais nada que se possa fazer. Ok? E esse chamado do monoteísmo é um chamado mesmo. É um chamado para o povo de Israel. Porque se você é parte do povo de Israel, cada palavra que eu disse aqui queimou no seu coração. Porque o monoteísmo está dentro de nós. É anos e anos que o catolicismo tentou roubar, a Inquisição, o nazismo, mas está dentro. Porque nós somos descendentes do povo de Israel. Então, se isso está queimando dentro de você, é porque você, com certeza, faz parte do povo. Agora, se você, de tudo que eu disse, tudo que eu falei aqui, e achou que, porque você é orgulhoso, porque você é rico, que algumas pessoas gostam de falar, né?
Ah, porque você é isso, que... e não deram ouvidos, é porque infelizmente não é o momento. Infelizmente, infelizmente, ser monoteísta eu comparo como uma evolução da alma. A alma tem que estar pronta para isso. Às vezes a alma está tão cega, está tão presa em um monte de coisas que não consegue enxergar isso. Infelizmente. É libertador. Por isso que uma das canções mais profundas da Kabbalah está falando exatamente do monoteísmo e da unicidade do Criador. É uma das mais profundas, que é o Ana Bekor. Certo? Analisem a letra dessa música, é muito boa. Então é isso, pessoal. Que esse vídeo seja um pontapé inicial para você. Que você estude bastante. Se precisar de ajuda, temos canais aí, né, para te ajudar com tudo que é possível. Que a Eterno abençoe vocês. Até mais. Vou desligar aqui.